Queridos irmãos e irmãs, é sempre com alegria que nós adoramos ao Senhor, não é verdade? Como é maravilhoso poder cantar ao Senhor e saber que estas coisas são muito verdadeiras, muito reais. Saber que o culto prestado ao Senhor nesta noite de domingo é algo que o Senhor disse que era para fazer, disse que era para que acontecesse. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Como é maravilhoso ver famílias assentadas neste lugar, quando tantas famílias estão em franca decadência, quando os tempos atuais são tempos de tanta dispersão mesmo, dispersão em todos os sentidos, mas o povo de Deus se encontrando para adorar a Deus numa noite como essa, é motivo de felicidade, motivo de comemoração. Bom, eu estou no alto da minha autocomemoração, ao completar 45 anos de vida hoje, e poder comemorar esses 45 anos aqui com a igreja que o Senhor me deu para pastorear, com os amigos que Deus me deu para muitas vezes dividirmos confraternizações, às vezes momentos de lutas pessoais também. Eu sou muito grato a Deus por isso, muito mesmo. 45, dos quais 19 na presença do Senhor, desde 2006, já quase 14 anos de pastorado, e eu sou muito agradecido por esse dia. Louvo ao Senhor mesmo e quero dividir esse momento com os irmãos. E enquanto eu pensava nisso ao longo desta semana, me ocorreu meditar num texto de intensa alegria com os irmãos, e eu gostaria de contagiá-los nesse instante com um momento de grande alegria da palavra de Deus, que é exatamente Lucas capítulo 1, dos versículos 39 para frente. Nós estamos neste tempo do ano que eu chamei no início do culto, que é o tempo em que pensamos na chegada do Messias, avaliamos, nos agradamos dos propósitos de Deus, e eu gostaria muito de nessa noite lhes falar sobre essa alegria, meus irmãos, a alegria que o Senhor Deus proporcionou a um povo. Gostaria muito de falar aos irmãos nessa noite acerca da importância de uma vida assim. Por que nós somos chamados de o povo mais feliz da terra? Por que quando Paulo falou aos Filipenses, disse: alegrai-vos, alegrem-se, meu povo, alegrem-se, encontrem a alegria proposta, encontrem a alegria da salvação. Não vivam sem essa alegria, não vivam, porque cristianismo tem muito a ver com a alegria, com a verdadeira alegria. Eu sei que há momentos como nós cantamos aqui, há momentos que são momentos de angústia, de dor, mas ainda assim, nós, o povo de Deus, somos o povo bem-aventurado. Sabe, Jesus mostrou nas bem-aventuranças que é possível vivermos como bem-aventurados. E aqui nós temos no primórdio do cristianismo uma passagem que fala sobre bem-aventurança, sobre grande aventurança. E essa bem-aventurança, ela não é para uma pessoa só, ela é para todos aqueles que vierem ao encontro do Messias, do Salvador. Eu gostaria muito que nós saíssemos desta igreja nesta noite com isso em nós. O Senhor proporcionou para nós todas as condições para que vivêssemos a alegria espiritual, todas mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Eu fiz questão de frisar que dos meus 45 anos, 19 são como crente, como alguém que abandonou os ídolos. Quem me conheceu antes da fé e que porventura venha ouvir uma dessas meditações nos nossos canais de mídia, pode confirmar. Alguém que o Senhor Deus deu graça para que pudesse compreender que só há um mediador, que só há um Salvador, esse anunciado aqui. Há 19 anos eu tenho vivido junto de um povo que estava nessa fé antes de mim. E eu não me canso de recordar a bondade, a generosidade daqueles que me receberam nessa família, lá nos tempos iniciais da minha fé. Aqueles que acompanharam meus momentos de vacilos, aqueles que acompanharam o nascimento da fé neste homem, que desde o primeiro momento ia agradar a Deus e viver essa vida para o Senhor, mas que lutava com o seu velho homem, lutava com as suas expectativas pessoais,
E eu louvo a Deus porque por 19 anos o Senhor tem me dado o privilégio de crescer. Não que eu tenha alguma condição de autocrescimento, mas porque o Senhor aperfeiçoa mesmo os seus filhos. E eu louvo a Deus por isso e quero compartilhar com os irmãos. Compartilhar e me alegrar com o teu aperfeiçoamento. Me alegrar com o teu crescimento na fé. Me alegrar com as tuas vitórias. Me alegrar quando você também olha para a palavra e encontra na palavra o mesmo entendimento que Maria teve. O Deus dos impossíveis. Para Deus não há impossível. A tua alegria é quando consegue vislumbrar a graça de Deus, até quando os olhos não veem, como este momento. Eu quero me alegrar contigo nessa noite, porque você, como eu, está nessa igreja, certamente, para ser dirigido pela palavra do Senhor. Então, quero convidá-lo a acompanhar a leitura dos versículos 39 a 56. Lucas 1, 39 a 56. Eu falarei nesta noite sobre o encontro de dois gigantes. O encontro de Jesus e de João Batista, o primo dele. O encontro destes gigantes que realmente mudaria a história do mundo. Mas veja, tudo começou no ventre. Um encontro de gigantes no ventre. Olha, quando vemos isso, vemos um Deus trabalhando até quando nós nem imaginaríamos que Ele estava, sim, trabalhando. Na simplicidade, na singeleza, para apresentar o Rei dos Reis. Para que você hoje tivesse um Rei. Alegremos-nos no Rei. Abram as portas, levantem seus umbrais, o Rei da Glória vai passar. Sabe, nessas expressões primordiais, o reconhecimento de uma mãe, de uma tia, naquele que seria o homem da majestade, o divino Deus, que um dia, no monte de transfiguração, levantaria um pouquinho do seu manto para cegar os seres viventes com a sua glória. Meus irmãos, o Natal é mais do que uma festa. O Natal é o momento da reflexão do povo de Deus e da gratidão. Então quero lhes falar sobre isso. Filhos no ventre, cumprimentos a caminho, um encontro de gigantes, os que mudariam a história apareceram. Está escrito aqui, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Queridos irmãos e irmãs, muitas coisas acontecem nesta vida, parecem tão simples, tão corriqueiras, que nem chamam muito a nossa atenção.
Mas às vezes, coisas que acontecem sem pretensões de vultos enormes podem ter implicações eternas, parece o caso. Encontros aparentemente casuais se revestem de uma solenidade quando decisões importantes são tomadas a partir destes momentos. Um certo dia, como nós vimos no texto, duas mulheres grávidas se encontraram num lugar muito simples, no interior da Judéia, em algum lugar na montanha. Seria um encontro muito comum, não fosse o momento crucial que o mundo vivia e a identidade das crianças que estavam nos ventres dessas duas mulheres. Um era Jesus e o outro era João Batista. Definitivamente, o maior encontro de gigantes, talvez, que nós temos conhecimento. Um seria o rei, o outro seria o seu profeta. O rei diria do seu profeta: jamais se levantou homem maior do que este. Como em tempos antigos já havia acontecido com alguns homens de Deus, por exemplo, o rei Davi e o profeta Samuel, ou outros reis que andavam próximos de seus profetas, que tipificavam este momento ímpar, o momento em que o rei e o profeta se encontrariam no ventre das suas mães. O evangelista Lucas narra o impressionante encontro de Jesus e João Batista nesse momento. A palavra de Deus diz que Maria havia engravidado através do Espírito Santo de Deus, que ela de maneira apressada se dirigiu até a casa da sua parente Isabel, porque queria compartilhar com ela a alegria, queria compartilhar com ela a bênção recebida de Deus. Pelo contexto, nós entendemos que Maria saiu imediatamente. Assim que ela soube, inclusive, que Isabel tinha concebido também, ela e Isabel 6 meses, né? João é 6 meses mais velho que Jesus, e então ela quer esse encontro porque talvez tenha entendido na palavra de Deus que os dois, o filho dela e o filho de Isabel, eram graça de Deus. E ela quis estar perto daquela que também tinha a graça de Deus. O termo estremeceu, que é quando houve o encontro, pode ser traduzido por salto, que implica um movimento objetivo, reativo a algum determinado fato. Não era para menos. Aquele a quem João anunciaria enquanto vivesse, porque João viveu e morreu por essa criança. Aquele que anunciaria com essa coragem, com essa força, não era para menos aquele que seria o seu Senhor também, porque Jesus é Salvador do próprio João, não era para menos aquele que mudaria o mundo, como mudou, estava ali. Assim, um pulo de alegria no ventre, produzido pelo Espírito Santo de Deus, também fez Isabel entender que a mãe do seu Senhor a visitava. Uma coisa simples, o pulo, o salto de uma criança no ventre, e a mãe dele diz: o que a mãe do meu Salvador faz aqui? Note que não há pregação, note que não há palavras, note que não há defesa, note que não há soberba, note que não há orgulho. Meu filho, não, meu Senhor. Percebe? Tudo isso está acontecendo nesse momento primordial do cristianismo. Aquela família estava sendo alvo de grandiosas manifestações. As promessas estavam se cumprindo. O anjo Gabriel havia se apresentado a Zacarias, esposo de Isabel, e anunciara a ela que, apesar da idade avançada e do fato de não ter perspectiva de ter filho, porque a Bíblia diz que ela era estéril, Deus lhe agraciaria com o nascimento de um menino. Receberia o nome de João. Esse menino seria, diz o texto, ainda no Evangelho de Lucas, cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda está falando de João, já no ventre materno, diz o evangelista Lucas. Note onde o Espírito de Deus atua. Nos dias atuais, em que pessoas querem dominar o Espírito de Deus,
querem se relacionar com o Espírito de Deus, dizendo como é que deve ser, como é que o Espírito Santo deve agir. O Espírito Santo age dessa maneira. Note a liberdade do Espírito Santo de Deus, a liberdade que já faz estas mães reconhecerem o Salvador, não o Salvador delas. Note o que é o Espírito Santo de Deus em trabalho, no trabalho. A função de João é anteceder o rei, preparando o caminho para a manifestação do rei. 6 meses depois, Gabriel então se dirige a Maria, na cidade de Nazaré. Anuncia o nascimento de Jesus e o chama de Filho do Altíssimo. E mais, se assentaria no trono de Davi. Maria, tu és mãe de rei. Claro que isso era algo que Maria precisaria digerir, José também. Contudo, a promessa de Deus a Abraão, a promessa de Deus a Jacó, a promessa que sempre haveria alguém reinando sobre a casa de Jacó, está se cumprindo. Você há de concordar, não é todo dia que se ouve promessas assim. O encontro destes 2 bebês notáveis sacudiria a Judéia dentro de alguns anos. Aconteceu de forma simples, num local não identificado, como diz o texto, de uma região montanhosa de Judá. Quando Maria entra na casa de Zacarias, salva Isabel. A criança no ventre estremece e ela fica cheia do Espírito Santo, como diz logo à frente os textos de Lucas. Isabel disse a Maria sobre aquele acontecimento: logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E permita um pequeno detalhe: o mundo não se alegra na presença do menino da manjedoura. O mundo se alegra com a festa que está chegando, com o período das férias. O mundo se alegra com os presentes, com o amigo secreto. O mundo se alegra com as férias para descansar. O mundo se alegra até mesmo com o fato de estar em festa. Parece bom a todos. Estou em uma grande festa. O mundo se alegra na canção de Natal. O mundo se alegra nos jograis. O mundo se alegra quando uma boa peça é apresentada. Mas o mundo não se alegra no menino de Nazaré. Nele, não. Mas note, foi assim que ele foi recebido. Foi assim que João o recebeu. Foi assim que as mães identificaram. Momento de grande alegria. Foi assim que os anjos se referiram à instrução dada às pessoas. Um menino nasceu, alegrai-vos. Momento de grande alegria. É comum que bebês se movam no ventre das suas mães, mas aquele não era um mover comum, meus irmãos. Era o primeiro encontro dos homens que foram enviados para realizar a mais importante das missões que esse mundo já viu: a redenção. Nós estamos diante dos gigantes da redenção. Natal nos remete à redenção. O período de Natal, o período do Advento, nos remete a esse ato que é diferente de todos. Não é a comemoração só do menino de Nazaré. Não. É a comemoração dos propósitos redentivos de Deus. É a comemoração da nossa salvação. Por isso, quando eu me alegro nos 45 anos, acredito, eu me alegro mais nos 19. Então, eu me alegro no todo. Mas é tão bom viver estes 19 anos como um redentor. Antes eu não sabia. Eu já comemorei muitos aniversários na minha mocidade, na minha juventude, que não agradaram ao Senhor. Mas eu louvo ao Senhor por poder comemorar mais um ano de redenção. Por isso, essa passagem tem a ver com a alegria pela redenção, a alegria da salvação, a alegria do momento novo, a alegria da proposta nova para o mundo, a alegria do Filho que chegou. De alguma maneira, João, no ventre de Isabel, reconheceu essa pessoa. Reconheceu que essa era a pessoa que ele viveria por ela. Sendo cheio do Espírito Santo, que a palavra de Deus nos fala muitas coisas do Espírito Santo,
o Espírito Santo faz coisas que nós nem imaginamos. Dentre elas, acreditem, deu a alegria a um bebê no ventre materno, está escrito aqui. Esse mesmo Espírito fez com que essa criança saltasse lá onde ela estava, quase que dizendo, quase que se propondo a um relacionamento mesmo com ele. João nunca pretendeu se comparar a Jesus. Apesar de muitos pensarem que ele pudesse ser o Messias, perguntavam a ele: quem és tu? Fala, é o Messias? É o que haveria de vir? Em sua humildade, desde o início, João diz: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Acreditem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João foi o grande anunciador de Jesus. Realmente preparou o caminho para a manifestação do Messias, do Rei, do Cristo. Ele disse de Jesus: é este a favor de quem eu sempre disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Então, no ventre, João não está só diante do primo. No ventre, o Espírito Santo faz vê-lo, percebe, faz contemplá-lo. Quem ele contempla? Aquele que já existia antes dele. Essa alegria na pessoa de Jesus Cristo foi marca da vida de João. Quando os discípulos vieram lhe informar: olha, tem outra pessoa batizando também João. João surpreende os seus discípulos e diz a eles: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. É João falando. Convém que ele cresça e que eu diminua. É admirável. É um homem que se alegra verdadeiramente no seu Salvador. Eu aplico essa primeira parte aqui da ideia, lhe convidando a essa alegria, meu irmão. Em nome de Jesus. Olha como esse menino se alegrou. Olha o poder desse momento. A alegria da salvação. João diz lá depois, à frente, João Batista fala dessa alegria, quando o evangelista João narra, lá no capítulo 3, olha a expressão bonita: esta alegria já se cumpriu em mim. Sabe, nós olhamos para João Batista e o vemos como o precursor de Jesus e aquele que veio, inclusive, a ser morto por Jesus, porque você conhece a história. Ele se posicionou por Jesus, ele pregou acerca de Jesus, ele falou a verdade no seu tempo, mas ele foi preso e foi morto. E nós temos uma ideia de um homem que teve um ministério muito curto, um ministério trágico, inclusive. O homem que vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre, comia pequenos animaizinhos do deserto, era um profeta fora do templo, pregava o evangelho, mas não recebia a honra de estar no templo, não estava na cátedra de Moisés. E muitos de nós olham para João e talvez pensam que, além de ter um ministério curto, também foi um ministério triste, tão trágico, a ponto que ele morre logo a seguir. Pois deixa eu lhes dizer o que João diz dele mesmo: esta alegria já se cumpriu em mim. Agora convém que ele cresça. Agora convém que eu diminua ou que eu desapareça. Meus irmãos, essa é a alegria de um cristão. A alegria de um cristão que tira-se ou que não quer ocupar o centro, nem da sua vida, nem da sua família, nem do seu mundo. De um cristão, a alegria de um cristão que compreende: há um centro referencial na minha vida e este centro não sou eu. Porque se o centro referencial da vida de João fosse ele lutaria para viver. De qualquer maneira, ele procuraria se defender.
E possivelmente, se o centro referencial da vida de João fosse ele faria de tudo para ofuscar o concorrente que acabava de nascer. Mas essa é a postura de um cristão que sabe que o cristão nunca ocupa o centro da sua vida, porque há alguém no centro da sua vida. Essa é a mensagem do profeta João Batista. Essa é a alegria de João Batista, porque ele tinha alguém que era uma referência mais sólida do que ele mesmo. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo precisa ser a sua referência. Se a sua referência for você, você viverá e alternará entre tristezas e alegrias, tristezas e alegrias, tristezas e alegrias. Quando alguma coisa atingir a sua referência, quando alguma coisa atingir os seus pressupostos, quando alguma coisa atingir o que você acha que é o certo, quando alguma coisa atingir o que você acha que é verdade. E dependendo da pancada, dependendo do que for essa coisa que lhe atinge. Se for uma coisa simples, você domina facilmente. Mas se for alguma coisa forte, vai derrubar você. Vai abalar você. Vai te colocar no chão. Por isso, eu concluo essa primeira parte deixando essa mensagem para você. Note o referencial de João. E viva a alegria de ter um referencial. Porque essa é a única chance de você não cair. Se o referencial da sua vida for o seu conjunto de pressupostos de verdade, eu digo para você, mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Mesmo que você pense, eu tenho fé, eu estou em uma igreja séria, eu sou conduzido pela palavra de Deus. Se o eixo referencial da sua vida não tiver uma base mais forte no Senhor Jesus Cristo do que em você, eu estou olhando para alguém que vai cair. Por isso João deixa uma grande mensagem para nós. A mensagem da glória ao Rei. Todas as vezes que a nossa vida glorifica ao Senhor, é o ato de sairmos do centro e deixar o centro para aquele que precisa ocupar o centro. Por isso, às vezes, cantamos que o Senhor Jesus é o centro da nossa vida. Mas que centro é esse, se nas nossas decisões nós nem oramos? Que centro é esse, se não estamos abertos a mudar nosso jeito de pensar, a dialogar? Que centro é esse, se continuamos insatisfeitos? Que centro é esse, se achamos que sempre estamos certos, por exemplo? Olha a grande mensagem de João. A grande mensagem de João é a de uma alegria completa, porque mais importava a glória do seu Senhor do que a sua própria glória. Então, um homem que consegue compreender isso, uma mulher que consegue compreender isso, estará sempre sob os cuidados deste centro referencial. É isso que Jesus faz. Por isso que Jesus viveu o seu ministério, pregou o seu ministério, e pessoas foram se convertendo com o passar do tempo e entendendo que melhor é estar junto deste noivo, como disse o próprio João aqui, do que querer ser o próprio para receber os louvores e as honras. João é magnífico. João, e só ele talvez tenha falado com essa ênfase. Convém que ele cresça, viu? Convém que ele cresça. É importante que ele cresça. É importante que ele, de maneira ampla, seja conhecido. Eu não sou o centro. A alegria de João estava em não ser o centro das decisões e não ser o centro da existência do seu tempo. A outra ideia, e a partir daí vem a maneira de Maria reagir a esse centro referencial novo, que é novo, havia sido profetizado, mas agora era muito novo, ela estava vivendo, ele estava ali no seu ventre. Agora vem a maneira, daqui para frente, do entendimento dessa provisão. Ao ouvir a saudação de Maria, cheia do Espírito Santo, Isabel exclama, bendito és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Mãe do meu Senhor. A despeito de que parte dos cristãos até hoje usa essas palavras de Isabel numa oração a Maria, essa certamente não foi a intenção dela. E muito menos do Espírito Santo. Não era Maria o eixo referencial.
era Jesus. Era um simples reconhecimento do quanto Maria era agraciada pelo Senhor naquela hora, ao ser escolhida para gerar o Filho de Deus, carregar o Filho de Deus, dar a luz ao Filho de Deus. Maria não era geradora de graça. Maria não era a geradora de bênção. Maria era um objeto da graça e da bênção de Deus. Ela se tornou bendita não por alguma coisa nela. Ela se tornou bendita porque carregava no seu ventre aquele que era bendito por excelência. A sua bênção não era intrínseca. A sua bênção era derivada daquele que estava no seu ventre, daquele que ela carregava para trazer para a existência. A noção atual de que ela foi concebida sem pecado é um conceito chamado Imaculada Conceição, não existe. É um equívoco histórico. E que ela seja redentora ou corredentora, Maria não tem participação na nossa redenção. E que ela fosse mediadora, ela não tem, ela nunca quis ter. Nunca ninguém nas Escrituras quis dar qualquer ênfase a isso. Por isso, toda a ideia de ser imaculada, de ser concebida sem pecado, toda a ideia de ser redentora junto com Jesus Cristo, toda a ideia de ser mediadora junto com Cristo, é simplesmente invenção de homens. Eu sei, algumas igrejas podem achar que essa é a mais pura verdade. É simplesmente invenção de homens. Que pessoas seguem, mas a Bíblia nunca mandou seguir. Isso nunca existiu na igreja primitiva. Na igreja primitiva, Maria nunca foi adorada. Na igreja primitiva, Maria foi entendida como bem-aventurada. Foi entendida como a mãe do Senhor. Foi entendida como aquela que viveu a maior alegria, como uma das primeiras cristãs. Mas nunca com qualquer coisa acima disso. Então, de onde vem essa ideia? Que é uma profunda heresia, uma heresia que engana o povo, que coloca o povo atrás de uma ideia que não existe na Bíblia. Essas coisas foram introduzidas ao longo de séculos, quando mitos pagãos mesmo, originados ainda na antiga Babilônia, por religiões de mistério, foram se acomodando dentro do cristianismo. Essas ideias chegam à Torre de Babel, quando uma espécie de deusa chamada Semiramis, a esposa de Nimrod, o homem que construiu uma cidade, tornou-se a primeira sacerdotisa idólatra. Semiramis foi cultuada em várias nações depois. Ela recebeu vários nomes. A deusa Astarote, deusa Ísis, deusa Afrodite, deusa Vênus, deusa Estar. E os hebreus, que frequentemente caíam na idolatria, chamavam de Rainha dos Céus. Isso está escrito na palavra de Deus. Eu não vou pedir que os irmãos abram, mas está registrado em Jeremias 44, 17 a 19. Já houve uma Rainha dos Céus antes do que nós hoje conhecemos ou entendemos que Maria é a Rainha do Céu. Tamuz, o filho de Semiramis, que segundo a lenda foi concebido por um raio de sol, foi conhecido como Baal. Baal é um deus que confrontou, ou que era adorado, tanto quanto Deus era adorado. Em muitos momentos o povo adorou mais a Baal do que a Deus. Eros, Cupido, no mundo antigo, foram deuses criados. Os israelitas também se inclinavam a Tamuz em seus tempos de rebeldia. Isso está registrado em Ezequiel. Inclusive acreditava-se que ele havia ressurgido dos mortos após 40 dias de jejum por parte de sua mãe. Lenda, meus irmãos. Essa é a origem do culto da Mãe de Deus, da Rainha dos Céus. Durante a Idade Média, quando os pagãos foram forçadamente convertidos à religião cristã, essas crenças se encontraram na igreja. Dessa forma, todas as deusas do paganismo foram adoradas e hoje são adoradas sob o nome de Maria. Ela jamais quis isso. Nós estamos diante de uma serva do Senhor. Nós estamos diante de uma mulher de honra. Nós estamos diante de uma mulher que diz: eis aqui a serva do Senhor. Faz em mim o que o Senhor quer. Cumpra-se em mim. Acreditem,
Maria não precisava receber tantas heresias espalhadas pelo mundo a ponto de chamarem-na de mediadora, de corredentora. São inserções pagãs. Elas não vêm do cristianismo e, infelizmente, levam o povo ao pecado. Levam o povo à idolatria, como eu preguei aqui algum tempo atrás, em outubro. A parte disso, meus irmãos, Maria, de verdade, essa Maria que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, deve ser honrada. Ela não deve ser adorada. Ela não é uma deusa. Ela não deve ser deificada. Ela não nasceu sem pecados. Ela é e foi a primeira a reconhecer que Deus tinha lhe dado salvação pelo seu Filho. O seu Filho a salvou. Isso é tão diferente e tão profundo. Isso é graça. Por isso nós, os cristãos presbiterianos, não precisamos em maneira alguma ofender a mãe de Jesus. Ao contrário, nós lhe dedicamos honra pela graça que ela recebeu de Deus. Mas ela é receptora da graça e não geradora de graça. É isso que nos difere do mundo católico. Porque para nós, Maria é uma alegria para nós. Saber que ela viveu isso. Ela é um exemplo para nós. Ela é um estímulo para nós. Nós nos alegramos na personalidade desta filha de Deus. Nós nos alegramos e queremos ter a alegria que ela teve. Nós queremos dizer que a nossa alma engrandece ao Senhor. Mas para isso, nós não a idolatramos. Para isso, nós conservamos a nossa sobriedade espiritual de adorar a Deus unicamente através de um mediador, Jesus Cristo, o único mediador. Nós adoramos a Deus através do nosso Salvador, que também foi o Salvador de Maria. Por isso, essa é a provisão de Deus. A seguir, nós temos o Cântico de Maria, conhecido por Magnificat, e é um momento de gratidão. Eu quero lhes convidar a pensar nesse cântico rapidamente, porque ele é lindíssimo e ele pode nos ensinar a uma alegria cristã mais intensa, porque é uma canção de louvor e tem certa semelhança com outra canção, de outra mãe de profeta, antes de João foi profetizado a um rei. Foi profetizado e foi falado a uma mulher, foi falado a Ana. Isso está relatado no primeiro livro de Samuel. Ambos os cânticos, o de Ana e o de Maria, louvam ao Senhor pelos seus feitos, exaltam a singularidade e a santidade de Deus, do Senhor. Ambos os cânticos condenam a arrogância dos orgulhosos. Revelam que o Senhor interfere nos destinos dos homens. E ambos os cânticos lembram que o Senhor cuida dos seus filhos. Por isso é um belo cântico. Todo o entendimento de Maria sobre a situação dela, todo o entendimento de Maria sobre a graça de Deus está escrito neste cântico que foi proferido logo após as palavras de Isabel. Ficou conhecido como Magnificat de Maria por causa da primeira palavra, que aparece na tradução latina do cântico. Podemos ver 3 ênfases distintas nesse cântico. Primeiro, uma graça pessoal. Ela entendeu estar sendo profundamente agraciada. Logo depois dessa graça pessoal, ela identifica que não é só para ela. É também para os demais, para os humildes, a ênfase. E não é só para ela e para os humildes, mas para todo o Israel que viria a conhecer o seu Salvador. Esse é o Magnificat. A primeira ênfase do Cântico de Maria é de exaltação. Maria está feliz. Ela exalta essa graça divina da qual ela própria foi objeto. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois de agora em diante as gerações me considerarão feliz ou bem-aventurada. Veja, me considerarão bem-aventurada. Não me considerarão santas, não me considerarão mediadora, não me considerarão redentora. Me considerarão uma pessoa feliz. A alegria dela está em ter recebido essa felicidade. Por que, disse Maria? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Note que o eixo referencial de Maria não é ela mesma. Como o eixo referencial de João não era ele mesmo. Note o eixo referencial sempre na pessoa
e na obra de Jesus Cristo. Então, uma igreja cristã precisa sempre lembrar que o seu eixo referencial é Jesus Cristo. Ela engrandece, e a palavra aqui no grego literalmente significa continua engrandecendo. A minha alma não para de engrandecer. É isso que Maria está dizendo. É um ato contínuo por algo que Deus fez na vida dela. O que Deus fez, ela descreve como o momento em que se alegrou no Senhor, denotando uma ocasião, um momento específico. Sem dúvida, ela está se referindo ao momento em que Gabriel falou com ela, o anjo, e disse que ela conceberia. Aquilo foi um momento de grande alegria para Maria. Consequentemente, ela chama Deus de meu Salvador, que interveio na situação humilde dela e que fez grandes coisas. Essa ação divina em sua vida não só garante a salvação de Maria, como seu estado perpétuo de feliz. O que não pode ser esquecido é que a fonte de toda essa alegria, a fonte de toda essa bem-aventurança era Jesus. Mas ela não via ainda, mas era aquele que estava no seu ventre. Assim, começando pela exaltação do ser de Deus, o cântico logo nos mostra o real sentimento de uma adoradora. O termo engrandece também corresponde ao termo hebraico proclama as grandezas. A minha alma proclama as tuas grandezas. Minha alma não deve ser entendido como parte espiritual da pessoa, como comumente se fala corpo, alma e espírito. Maria está falando, eu, o meu ser, a minha vida, engrandece o Senhor. E também não é um ato ritualístico, mas algo profundo, com todo o seu ser. Este cântico, Magnificat, traz o sentido de uma pessoa totalmente entregue a Deus. Sabe qual é uma das maiores bênçãos para a nossa vida ao ler a história de Maria? É que essa mulher se quebrantou diante de Deus. É que esta mulher agradeceu ao Senhor com toda a sua alma. O primeiro cântico de louvor do Novo Testamento nos mostra o sentimento de uma adoradora. Nos dias atuais, quando os sentimentos estão tão em voga, muitas vezes decidindo até, pessoas decidem coisas pelos seus sentimentos, notem o sentimento da Mãe de Jesus. O sentimento da Mãe de Jesus é de adoradora. Não é uma explosão de sentimentos, é um reconhecimento de quem é Deus e do que Ele está fazendo naquele momento. É um momento de reflexão, meus irmãos. A maior adoração do homem se dá quando ele reflete, quando ele deixa seu coração em estado de contrição. A verdadeira adoração, por isso, a partir de Maria, parte de um coração rendido ao Senhor, de um coração absorto nos planos de Deus. Quer saber de você mesmo, se você é um adorador? Veja o quanto você se alegra nos planos de Deus. Veja o quanto você louva e engrandece, jubila e rejubila, adora nos planos de Deus. Quer perceber, sou adorador ou não sou adorador? Faça o teste com você mesmo. Maria se alegra no que Deus está fazendo. E isso é uma identificação do que é um cântico de adoração. Não há proeminência humana, mas de claro reconhecimento de humildade diante do Senhor, que olhou para a pequenez da sua serva. É isso que o texto quer dizer. Maria, queridos irmãos, recebeu graça do poderoso de Israel e viu que estava recebendo graça. Deixa eu, de novo, mexer com a sua fé. Quer saber se você é um adorador? Veja se você se alegra nos planos de Deus, no que Deus está fazendo. E perceba dentro do seu coração se você compreende que Deus está dispensando da sua graça a você. É isso que você sente, é isso que você vive, você é um adorador. Em Maria, nós temos exemplos muito claros de como olhar para as ações de Deus. Maria entende que está recebendo graça de quem tem poder para dar graça. Ele atentou, ela diz. Ele atentou. É correto dizer que nossos cânticos devem expressar nossa fé, nossos sentimentos, mas devem deixar claro que tudo que recebemos de Deus é por generosidade dele.
não por mérito nosso. Por isso, querida Igreja de Santo Amaro, determinar, declarar, reivindicar, longe de nós, é heresia. Com que autoridade, uma vez que devemos a Ele até mesmo as nossas vidas? Cânticos, primeiramente, devem magnificar ao Senhor por Ele ter aceitado a nós como seus filhos. Aí nós nos compreendemos como adoradores. Graça para ela mesma, é isso que ela está falando. Mas logo a seguir o cântico sai do aspecto de Maria, dessa gratidão toda que ela está recebendo de Deus, e ela olha ao seu redor e vê que não está sozinha. Porque aquele que está no seu ventre irradiará bênção a pessoas mais do que ela mesma. É isso que ela faz. Logo a seguir, ela passa a falar do próximo, mas fala dos que temem a Deus. E diz que ele operou, olha como que foi, operou contra os soberbos e contra os poderosos. Elevou os mais fracos e humildes, nivelou, em outras palavras. Saciou os famintos, ela diz no cântico, e disciplinou os ricos. Não é um cântico que apenas expressa gratidão pelo que aconteceu. É um cântico que não olha apenas para si, olha para os demais. Nós louvamos a Deus pela sua bondade para conosco, mas devemos reconhecer que a bondade de Deus também é para os demais, não é só para nós. Embora Maria parta da sua experiência muito particular, sua gravidez pelo Espírito Santo de Deus, o seu louvor inclui os demais. Mesmo no momento mais pessoal, ela lembra que Deus é misericordioso para com todos os fiéis, e principalmente com os que necessitam de graça. Cânticos e cultos não podem resvalar para um intimismo exclusivista. Por isso, quando cantamos ao Senhor, quando louvamos ao Senhor, não sou só eu que estou cantando, é a igreja que está cantando. Há uma mensagem de Deus para todos, não apenas para um adorador em particular. Na nossa gratidão, irmãos, lembremos dos nossos irmãos. Deus não é propriedade de um adorador em particular. É o Senhor de todos os que creem em Jesus. Por isso, dessa ideia de Maria contemplar também os demais, conclui-se que o seu cântico é de louvor, de atitude divina em privilegiar os pobres. Santo é o seu nome, ela fala. A sua misericórdia, disse Maria, vai de geração em geração sobre os que temem a Deus. Agiu com o seu braço forte, ela fala, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Claro que Maria tem em mente o Império Romano, que está ali subjugando o povo judeu. Mas note que Maria está, ao louvar ao Senhor, está dizendo que Deus se importa sim com os que estão em necessidade. Ela diz, encheu de bens os famintos, seria o alimento, e despediu de mãos vazias os ricos. Irmãos, tem muitos ensinos nessa passagem. Nessa seção do cântico está escrito bastante do caráter de Deus. Quer conhecer a Deus? Olhe para o que Maria disse. Maria está falando de Deus. A primeira coisa que Maria fala de Deus é que Ele é santíssimo. Olha, só nisso já tem uma mensagem muito grande para como nós devemos nos relacionar com Deus. Estamos diante do Santíssimo. Santo é o seu nome. A sua essência é santa. A sua misericórdia não tem fim sobre os que o temem. É isso que Maria diz. Maria fala que Ele tem poder de tal maneira que Ele age vigorosamente a favor dos humildes. Mas na mesma proporção que Ele age vigorosamente a favor dos humildes, Ele age vigorosamente contra os soberbos. Para três tipos de pessoas, parece não existir muita misericórdia de Deus. Vou lhes dizer quem são elas. Os soberbos, os poderosos e os abastados. É o que o texto parece dizer. Ao soberbo está dito que logo ali na frente ele vai cair. Aos poderosos foi dito muitas vezes pela boca dos profetas, não confiem no seu poder. E aos que sentem tanta segurança por causa das suas cifras, Deus
diz que de nada lhes adiantará um centavo sequer para a sua salvação. De tal forma é que Jesus em determinado momento disse, pode ser que um rico entre no reino dos céus, pode ser, mas não é fácil. Porque a tendência do abastado é confiar no que ele tem, sem perceber que para a sua salvação ele é pobre. E os pobres herdam o reino de Deus, porque o reino não se compra, o reino não se conquista, o reino não se determina. Então, para soberbos que querem continuar soberbos, para os poderosos que querem continuar a confiar no seu poder, para os abastados que acham que têm tudo e que não precisam de Deus, tem uma maldição para eles. Parece não existir muita misericórdia ao permanecer neste estado. Estes, diz a palavra de Deus, disse Maria, ficam de mãos vazias, ao passo que os humildes e famintos são agraciados por ele. Como essas palavras estão conectadas com a vinda de Jesus, então precisamos entender que é sua vinda que corporifica essa profecia. Jesus abraçou os humildes, meus irmãos, e foi recusado pelos poderosos. Os famintos foram e continuam sendo alimentados, meus irmãos, enquanto que os que se acham abastados continuam de mãos vazias. Se um dia você tiver a oportunidade de ver um vídeo que está na internet, os sete segmentos menos evangelizados do Brasil, mas não é só do Brasil, é do mundo, dentre eles, dentre os segmentos menos evangelizados do Brasil, estão os muito ricos. É muito difícil evangelizar um homem muito rico, uma mulher muito rica, porque ela de alguma maneira já tem o seu Deus. E é muito difícil ela querer trocar de Deus. Se não é por uma graça que só Deus pode fazer, ninguém deixa a confiança na riqueza e coloca a confiança no menino da manjedoura. Mas Maria não fala só de uma graça para ela, de uma graça para os demais, para os que entendem que dependem de Jesus. Ela também fala de uma graça para um povo, para Israel. A conclusão do cântico foca a graça de Deus sobre o povo de Israel. Ela diz, já indo para o final, nos versículos 54 e 55, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. O nascimento de Jesus é a demonstração da misericórdia de Deus sobre Israel. É o cumprimento das promessas feitas a Abraão e aos pais da nação. O Messias é o verdadeiro amparo de Israel. É a consumação e a salvação do povo de Deus para todo sempre. Embora grande parte da nação tenha rejeitado a Jesus como Messias. Ele é a salvação definitiva do Israel de Deus, que não é de carne, mas Israel de promessa, como Paulo falou, escrevendo aos Romanos. Promessa essa que Deus fez a Abraão, de que nele, Abraão, na descendência dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Do próximo para o povo na sua totalidade. É essa que é a oração de Maria. Deus está sendo misericordioso com Israel. É esse que é o cântico de Maria. Essa é a felicidade. Não sou só eu que sou o bem-aventurado. Não são só os humildes que eu estou olhando, que não têm força nenhuma e que não têm condições de se sustentar neste momento de escravidão de Israel diante do Império Romano. É o Israel de Deus. É aqueles que têm promessa para eles. O cântico é uma oferta espiritual de gratidão por todo o povo de Deus. O cântico diz que Deus dirigiria-se a um povo numa dimensão horizontal, ampla. Maria, assim, entoa um cântico que sai de sua pessoa, de sua gratidão pessoal, para o reconhecimento da bondade de Deus para com todos os seus escolhidos. Um cântico que vê a totalidade do povo de Deus, não apenas os sentimentos de uma adoradora. Aqui, uma aplicação novamente ao culto. Nós que somos cristãos, reformados, o culto público jamais deve privar, deve ser pontuado pela experiência pessoal.
O culto não é para nós. O culto é o que nós oferecemos ao Senhor. O culto é um aroma suave que sobe de uma voz em uníssono. O termo agradável, como está escrito no Salmo 133, bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, a palavra agradável lá do Salmo 133 dá a ideia de uma orquestra bem regida, de uma sinfonia, de notas que se somam, de uma canção. A ideia de um culto ao Senhor é a ideia de uma obra que nós apresentamos ao Senhor. Quando louvamos, quando ouvimos a palavra, quando oramos, todos fazemos isso de maneira a que as notas musicais bem arranjadas sejam colocadas na canção, na obra. Sabe, um culto jamais é uma coisa que eu quero fazer do meu jeito. Um culto é a apresentação de uma obra ao Senhor, de uma oferta, de um manjar bem feito, de uma canção bem feita. Isso é o culto ao Senhor. Por isso, o culto não deve ser exclusivo. Deve ser do grupo mesmo, deve ser da igreja mesmo. O individualismo de um mundo sem Deus, neste momento, tem marcado até mesmo alguns de nossos cânticos, infelizmente, em que parecem existir apenas duas pessoas, o que canta e Deus. Mas o culto é dos demais irmãos também. Repartimos as bênçãos com eles, nos alegramos com eles, porque o amparo a Israel foi dado. Então nós temos o cântico de Maria dessa maneira, a alegria da mãe de Jesus no seu Salvador. Graça para ela, a bem-aventurada. Graça para os humildes, a provisão de Deus. Graça para Israel, o povo do pacto de Deus. Eu quero concluir essa meditação, irmãos, dizendo, reforçando, que o encontro de Jesus e de João Batista, ainda no ventre materno, foi um verdadeiro encontro de gigantes. Naquele dia, em algum lugar ermo das montanhas da Judéia, muitos dos soberanos, graciosos e misericordiosos planos de Deus foram revelados a Maria e a Isabel, antes mesmo do nascimento do Messias e de seu precursor, o grande profeta João Batista. Deus demonstrava a grandiosidade da obra que estava prestes a realizar. Somos bem-aventurados, somos felizes, temos tudo na palavra de Deus que pode nos levar a ter o mesmo cântico de Maria. Quando lemos as suas palavras, podemos nos alegrar porque também somos bem-aventurados, porque essa obra já foi realizada em nós. Por isso, meus irmãos, cantemos com Maria, o poderoso nos fez grandes coisas. Não é porque não a consideramos santa, não é porque não a consideramos redentora e mediadora, que nós a excluamos desse conceito todo. Não é. Ao contrário, nós a honramos. Nós nos alegramos na alegria dela. Eu quero ser feliz e alegre como Maria foi. E gostaria de contagiar você com isso. Irmão, viva um cristianismo de alegria no Senhor. Não viva um cristianismo de excentricidade. Não viva um cristianismo de rabugice. Não viva um cristianismo de intolerância. Não viva um cristianismo de intransigência. Não há esse cristianismo. Não existe esse cristianismo, o seu, o meu cristianismo. Existe um cristianismo que nasce em Maria e que é pautado por uma imensa alegria. Viva a alegria da salvação. A salvação, olhando aqui para o texto, a salvação planejada desde esses tempos eternos, lhe faz feliz? Podemos dizer que somos bem-aventurados porque temos o Salvador. Entendemos que Maria não é mediadora, mas que também não deve ser desprezada e que sua humildade sempre será um estímulo a nós. Devemos nos alegrar em Deus, meus irmãos, por ter proporcionado uma salvação tão poderosa. E por causa disso, podemos confiar plenamente nessa salvação. Vem o Natal. Daqui a pouquinho nós vamos cantar, vinde e adoremos o Messias nasceu. Daqui a pouquinho nós vamos cantar, na noite de Belém nasceu o Salvador. Daqui a pouquinho vamos cantar, noite feliz.
Daqui a pouquinho vamos ver os prédios, as casas iluminados. Mas a luz do menino, a riqueza do menino, o centro gravitacional deste menino, para os cristãos, não são essas coisas. Para os cristãos, são os atos magníficos e poderosos de Deus na história, porque o poderoso nos fez grandes coisas. A primeira coisa que nós entendemos é a chegada do Messias. Nós temos 2 meses para refletir sobre isso. Nós temos 2 meses para adorar. Nós temos 2 meses para nos alegrar. Nós temos um tempo para viver em culto diante do Senhor. Eu quero lhe convidar a isso. Isso é ser e viver cheio do Espírito Santo. Porque veja que o menino alegrou-se no ventre da mãe. Isso é a ideia mais clara do Espírito Santo agindo na vida de um cristão. Que a graça possa assistir a sua vida de maneira que o seu cristianismo seja algo que Deus contemple e se agrade. Muitas vezes, nos tempos atuais, e isso é motivo de eu trazer essa meditação, muitas vezes nos tempos atuais, nós encontramos pessoas que não parecem ser salvas. Elas dizem que são. Elas dizem que são cristãs. Elas dizem que pertencem a uma igreja há décadas, mas você olha para a sua face, e a sua face transpira insatisfação. O seu jeito de ser, as suas palavras transpiram julgamento. As suas palavras, o seu jeito de ser, transpiram egoísmo. E isso não é cristianismo. Isso é um cristianismo que as pessoas inventam. Desenvolvem tão bem que mantêm o resto das suas vidas. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo começa com esse entendimento da alegria da salvação. Que nós possamos levar isso às nossas casas. Que nossos filhos possam olhar para nós e não ver o nosso temperamento. Papai é assim, mamãe é assim. Deixa ele ser assim, deixa ela ser assim, porque é o jeito dele. Irmãos, há um jeito superior aos nossos pobres temperamentos. A alegria do Senhor. Há um jeito para educar bem nossas crianças, para testemunhar de maneira bonita o nosso cristianismo. É a alegria no Senhor. Há um jeito para neste momento de festa da cristandade, que começa agora, nós testemunharmos a nossa salvação. É a alegria no Senhor. O Senhor, faça o que nós não conseguimos fazer por nossas forças, é a minha oração. Que a alegria do Senhor inunde nossos corações, coisa que nem sempre nós, pela nossa força, conseguimos fazer. Mas é assim que Deus opera. É assim que é quando o Espírito Santo enche uma vida de alguém. As circunstâncias, os problemas, não os derrubam. Não os derrubam mesmo, meus irmãos. E não é porque eu estou pregando aqui triunfalismo, não. E não é porque eu estou pregando pragmatismo. E não é porque eu estou pregando confissão positiva, porque eu não estou pregando nada dessas coisas. Eu estou dizendo apenas que um homem que está sob a sombra do Altíssimo, sob as asas do Onipotente, que um homem e uma mulher, que o seu centro referencial não é ele, mas é o seu Senhor e Salvador, não precisa temer nada. E pode verdadeiramente se alegrar no seu Salvador. Maria fez isso. Que Deus nos dê a graça de termos a alegria de Maria. Vamos orar. Poderoso, grande e maravilhoso Deus, que alegrou o coração de Maria e alegrou o coração de Isabel e alegrou o coração de João Batista, porque adentrou aqueles umbrais de porta, o majestoso, o magnífico, o prometido, adentrou a casa de Isabel em majestade, divinamente majestoso, o herdeiro do trono de Davi, o prometido a Abraão, o prometido a Jacó, adentrou aquela casa simples na montanha, aquele que reinaria para todo e sempre. Senhor, nós que já sabemos que há este rei, nós que vivemos num tempo que já vimos os seus atos poderosos na história, ajuda-nos a descansar com alegria nos atos poderosos do nosso Redentor. Ajuda-nos a viver com isso. E se em algum momento, por conta das nossas fraquezas, por conta das nossas angústias, por conta dos ataques que sofremos,
por conta da nossa fragilidade, por conta de não conseguirmos corresponder às expectativas que pessoas têm de nós, se nestes momentos caímos em tristeza, se nestes momentos o brilho dos nossos olhos se dissipa, se nestes momentos a preocupação nos tira o sono, ajuda-nos a voltar às nossas casas e a termos uma noite de sono. Uma noite que contempla aquilo que o salmista disse aos seus amados, ele dá até enquanto eles dormem. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para uma semana que está aí diante de nós com os desafios enormes, porque vivemos em um país com economia oscilante, com uma sociedade em fragmentação, com uma ética e uma moral já praticamente depravada. Senhor, ajuda-nos a começar esta semana com a alegria de Maria. Ajuda-nos a começar esta semana com a alegria de um aniversariante que recebe os cumprimentos, se alegra na presença dos seus irmãos e irmãs. Ajuda-nos a começar este tempo do advento, que falará cada vez mais da vinda do Messias como um povo alegre no Senhor, a despeito das circunstâncias. O que são as circunstâncias? O que são as adversidades diante de tão grande graça? Senhor, enche-nos da Tua graça. Faz-nos homens e mulheres cheios de graça. Faz-nos homens e mulheres que têm na sua boca uma palavra de vida e não de morte. Uma palavra de gratidão e não de murmúrio. Uma palavra de esperança e não de fatalidade. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra nos convida a uma vida verdadeiramente satisfeita no Senhor, porque temos o Senhor por pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, não sentiremos falta de mais nada. Foi assim que disse Davi, e é assim que queremos dizer. Assim nós oramos, pedindo os Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.